e promoção da saúde, né? A nossa revista está promovendo esse evento, este webinar, junto com o nosso programa associado de pós-graduação em enfermagem, né? O webinar, ele tem o papel de discutir um pouco o papel desses consultores, revisores na qualificação das publicações científicas, né? E convidamos a professora Ana Fátima, que é uma grande entusiasta da temática aqui no Brasil, para discutir um pouco conosco. E fazemos parte, né, da instituição da Universidade de Pernambuco, que é uma instituição pública aqui do nosso estado, que tem várias unidades, né? Somos da unidade de Recife, mas temos unidades em todo o nosso estado. Eu gostaria de compartilhar com vocês o nosso site, né, para quem ainda não conhece, o www.redcps.com.br. Né? Recentemente nós publicamos o nosso último número. A nossa revista, ela está em vigência desde 2014, né, uma revista jovem, e que vem ainda lutando bastante, né, nesse cenário da divulgação científica nacional, e gostaríamos de contar com o apoio de vocês, né, nesse processo de divulgação científica, de fortalecimento das nossas revistas de enfermagem. Além do site, a gente tem alguns espaços de divulgação, né, das nossas notícias, nossas informações, que são o Instagram, né, que é o @revista RedCPS, e recentemente criamos um canal no YouTube, que é o Revista Enfermagem Digital RedCPS. Eu gostaria de compartilhar e solicitar a todos vocês que possam seguir, né, esses nossos canais de comunicação nas mídias sociais. Esse evento, ele vem com a proposta da gente compartilhar algumas dicas, algumas ideias no processo de formação, né, dos pós-graduandos do nosso programa. Então, inicialmente, a gente pensou a proposta dessa forma, mas a divulgação, né, o interesse de tantas pessoas foi se ampliando ao longo dos dias, né, e provavelmente é por conta da nossa grande palestrante, né, a professora doutora Ana Fátima Carvalho Fernandes, né, ela é professora titular da Universidade Federal do Ceará, e é editora-chefe, né, da revista Rene. E, assim, para a gente é um grande prazer, professora, recebê-la aqui nesta tarde para conversar um pouco conosco, né. Gostaria já de desejar a todos uma ótima tarde, né, com essa grande professora que está aqui conosco hoje para conversar e trazer as suas experiências e as suas sugestões, dicas, para que a gente possa se qualificar ainda mais enquanto revisores, consultores, né, e o nosso corpo de professores e pós-graduandos. É isso, vou passar aqui a palavra para a professora Ana. Oi, boa tarde a todos. Eu estou muito feliz, agradecer a Daniele Moura, né, a editora da revista Chefe Enfermagem Digital, e as universidades, né, e também, né, o programa, agradecer. E ela disse, essa grande mulher, 1,61, mulher, que é o tamanho da mulher. Ela disse, essa grande mulher, 1,61. Mas obrigada pelas palavras, eu estou muito feliz. E eu gostaria de também pedir para todos, ó, nós já estamos com 147 pessoas, quando terminar, todo mundo entrar nos 2 Instagram das 2 revistas, porque a gente precisa, né, de seguidores. Então, assim que terminar, todas as pessoas nos nossos Instagram que a gente precisa, ó, sempre a gente está divulgando lá artigos novos, né, e muitas notícias interessantes, e a gente precisa disso. Então, eu vou postar rapidamente, o que eu vou falar aqui não tem nada de novo, o que tem mais de novo, assim, no final, eu vou falar um pouco sobre a ciência aberta, né, que é o novo movimento que vocês precisam saber. Então, assim, é como eu digo, fico muito feliz pelo entusiasmo da Daniele. A gente precisa de pessoas que se entusiasmem, que se apaixonem por esse tipo de trabalho, de editoração de revista. Ninguém nasce editor. Eu fiquei, acho que mais de 20 anos, mais de 10 anos como ad hoc. E depois foi que eu fui treinada para ser editor associado, e por uma desistência da editora-chefe, eu entrei como editor, mas a gente não nasce editor. Mas vocês, o que é que se espera de um aluno, de um doutor?
é que ele escreva bons papers, não é isso? Bons trabalhos. E aí a gente precisa que vocês se entusiasmem por esse tipo de atividade. Eu vou postar aqui o que eu vou falar. Aqui, né, filho? Compartilhar ou aqui? Clica. Compartilhar. Vai abrir a hora, poxa, agora. Aí, F5. Aqui, aqui, ó, também. Pode ser. Aí Só tá, que, tá só que, Estamos vendo, professora. só que pronto. Aí fica passando aqui e volta. Aí Tá você certo. pergunta, tá todo Então, mundo vendo a gente, apresentação? tá todo mundo vendo, tá ok, né? Sim, ok. Então, pronto. Estamos vendo. Então, vamos começar aqui, né? Geralmente, a gente precisa entender as pessoas que fazem parte, porque às vezes a gente acha que uma revista, ela funciona com as pessoas. A gente não funciona com pessoas. O chefe é o responsável por todos os que entram e por todos os artigos que saem. Por isso que tem revista muito grande que ela tem até mais de um editor-chefe. Ela tem o seu editor-chefe e o seu editor assistente. Os editores associados são experts naquelas temáticas que eles são convidados. Atualmente, a Rene ela tem 2 editores estatísticos e tem os editores associados, que são divididos por temas, geralmente, saúde do adulto, né, saúde da mulher. A gente não respeita muito isso, não, porque a gente, às vezes, tem período que a gente não tem pessoas, por exemplo, um editor associado só para idoso seria o ideal, para a saúde mental seria o ideal, né, para determinadas temáticas, mas a gente não tem. E os consultores ad hoc, né, ad hoc, ad hoc, como vocês queiram. E aí, esse nome consultor, ad hoc ou ad hoc, ele é uma palavra latina que significa para este fim. É uma pessoa de caráter temporário que se destina para aquela finalidade. Ou seja, a pessoa vai ser o avaliador temporário daquele artigo. Aí alguém já me perguntou assim, professora, eu só tenho especialização. Eu posso ser convidado para ser um consultor ad hoc? Sim, pode sim. Vamos dizer que essa pessoa, ela é especialista em enfermagem forense, aí chega um artigo exatamente com essa temática e eu não tenho nenhum outro consultor que tenha habilidade nesse tema, aí eu posso convidar essa pessoa para fazer isso, não é? Essa pessoa vai ser avaliador daquele artigo por aquele período, não é? E aí, o que é que precisa, professora, para ser um consultor? Geralmente as revistas, hoje, elas preferem que os consultores tenham doutorado. A gente está abrindo exceções para os estudantes de doutorado. Então, assim, essa ideia de conversar com vocês sobre isso surgiu, essa fala, eu estou repetindo, algumas pessoas que estão aqui já me escutaram, mas ela partiu do fórum, pelo movimento da ciência aberta, né? Então, a gente precisa estar atualizado com algumas coisas que estão acontecendo no mundo da publicação. Então, aí eu fiz um convite no chat, a Daniele viu o convite, e aí partiu dela essa ideia da gente conversar. E depois daqui, a gente vai montar um grupo de pessoas que querem ser treinados para ser consultores, e a gente vai montar um curso, pequeno curso. Eu já tinha conversado isso com algumas pessoas, acho que essa semana eu já vou me encontrar para a gente ver as temáticas do curso, e a gente se preparar para esse tipo de atividade. Porque quando a gente está fazendo um doutorado, o que a gente espera de um doutor? Não é? Que ele faça bons projetos, que ele faça bons artigos, né? E alguns programas já têm algumas disciplinas, o nosso programa de enfermagem da Universidade Federal do Ceará já tem uma disciplina que a gente chama de perspectiva do conhecimento, ela tem 2 créditos, e o aluno ele já entra direto como consultor da revista Rene, e ele já faz esse treinamento. E a gente dá a disciplina, ele faz um parecer de estudos quantitativos, de estudos qualitativos e de revisões. E a gente passeia por toda a revista. Só para vocês terem uma ideia de como é que isso funciona, o artigo ele entra e ele vê toda o
o trabalho que é feito dentro da revista. Como é que aquele artigo, que às vezes você não entende, como é que aquele artigo entra, por que ele demora tanto? Por isso que eu digo, desconfie de revistas que aprovam seu artigo em uma semana. Em uma semana, o artigo está na secretaria, fazendo a normalização e voltando para se adequar às normas. Então, por isso que a gente tem que ficar bem atento para saber disso e entender como funcionam as revistas. Porque a revista, ela entra, ela vai para o editor diz se entra ou não, a secretaria vê as regras da revista, ela volta para os autores para adequar as regras da revista, as normas da revista, ela vai para os editores associados, que vai mandar para o ADOC, que pode ser qualquer um de vocês, qualquer um de nós. Eu semanalmente recebo alguns artigos. E uma coisa que é interessante, gente, que eu peço, não deixe de dar o parecer na revista Enfermagem Digital, não. Não deixe de dar o parecer na RevRene, não. Porque tem gente que só dá parecer nas revistas A. A gente precisa agilizar, a gente precisa ter um fluxo. Então, assim, às vezes, um dia, eu até conversei com uma colega, eu digo, Ave Maria, amiga, já botei vários artigos para ti, tu não avalia nenhum. Não avaliei, não tive tempo. Eu digo, sim, mas se chegar das revistas A, eu tenho certeza como você não negou. Então, assim, são essas coisas que, assim, nesse mundo das revistas é muito difícil para o editor. Então, quem for chamado para ser um consultor, o que a gente espera? Cumprir prazo. Você tem que ter disciplina para tudo, não é verdade? Tudo na vida da gente a gente tem que ter disciplina. E estar atualizado na sua temática. Por exemplo, eu trabalho só com câncer de mama. Então, eu tenho que sempre estar vendo os fóruns, né? Eu estava vendo algumas drogas novas. Outra coisa muito importante, conhecer as normas da revista. Gente, receber um artigo de uma revista que você nunca deu um parecer, quem é que tem o hábito de ler as normas da revista? Nem para submeter. Às vezes, a gente já observa o tipo de artigo que entra da forma como ele é submetido, você acredita? Quando ele já vem, eu falo muito essa palavra falta de zelo. É uma falta de zelo ao submeter. Ele vem todo desconfigurado. A pobre da secretária só falta ter umas 5. Então, assim, a gente já nota, às vezes, que aquele artigo entrou só para receber o e-mail que foi enviado e que o orientador está cobrando para poder marcar a qualificação. Então, a gente sabe tudo, a gente vê tudo, gente. Então, assim, é possível que a ciência aberta, esse movimento da ciência aberta é isso. É a gente ter mais cuidado com o tipo de coisa que a gente está fazendo, o tipo de trabalho, porque tudo vai mudar. No final, eu vou falar um pouquinho sobre isso, que foi o tema do fórum, né? Conhecer os instrumentos de avaliação. Gente, eu estou fazendo um curso de atualização e revisões, e eu estou passeando pelo Strober, é impressionante. O Strober, ele tem um instrumento que avalia só estudo de caso. Então, assim, hoje é mais fácil. As revistas, elas disponibilizam isso para a gente. E a gente não olha. Essa semana mesmo, eu estou em treinamento com vários doutorandos. Estão em treinamento só comigo. Como é esse treinamento? Eles avaliam o artigo, eles mandam a avaliação para mim, eu olho a avaliação antes de submeter na revista, e aí eu ligo para o WhatsApp, ó, você poderia ter visto isso. Então, assim, eu tenho uma obrigação, se eu for consultor ADOC de alguma revista, de conhecer o Corec, o Prisma. Então, os instrumentos de avaliação. Os principais problemas que temos é não saber avaliar. Aí coloca assim, ó, gente, quer ver o editor e você mandar uma frase dessa para o autor, o estudo não apresentou perfil para publicar. Ou então, o estudo não apresentou inovação. Gente, pelo amor de Deus, então não dá. Se você não tem tempo, negue, não aceite. Aí tem aquele ADOC que aceita o artigo e não cumpre o prazo de avaliação. Aceita
e fica com o artigo preso e não avalia. Então, gente, é isso que a gente precisa refletir. Por quê? Porque a gente sabe que as pessoas, os grandes experts nas temáticas, eles têm uma carga, um volume de trabalho imenso e eles não vão mais colocar na agenda deles espaço para dar parecer em 10, 20 artigos científicos por mês. Então, a gente tem que investir em vocês, que é os doutores jovens, os doutores que essa atividade, ela é uma atividade importante para o seu currículo, porque dessa disciplina que a gente está fazendo, eu já tenho 2 doutores jovens que acabaram de se doutorar e que são editores associados. Então, isso é que é importante. Por quê? Porque demonstrar interesse e prazer. Gente, a gente tem que amar tudo que a gente faz. Então, assim, quando você ama aquilo que você faz, você começa a fazer por perfeição. Agora, eu tenho colegas experts e de mesmo tempo de formado que eu, ou mais tempo de doutor que eu, e que são excelentes ADOCs, avaliadores precisos. E essa semana até ele até está assistindo aqui minha palestra, até eu conversei com ele e disse, amigo, tu podia ter recusado esse artigo, porque você, para mim, é uma pessoa de referência na pesquisa qualitativa. E você não acha que esse artigo está destruindo tudo que você estudou? Ele disse, foi mesmo, né, amiga? É verdade, é a minha bondade. Então, assim, ele quis ser generoso com a pessoa que estava escrevendo, mas a pessoa, ela destruiu todos os passos das pesquisas qualitativas. Também, e outra, eu digo para vocês, eu tenho já quase 10 anos que eu trabalho com revista, né, a gente tem trabalhado, com muita dificuldade, é muito difícil, quem está começando uma revista é muito difícil. Eu já me propus a ajudar 2 revistas novas que estão começando. Eu acho que esse é o papel das revistas que são consolidadas. Eu fico muito feliz quando eu vejo as revistas que estão começando a crescer, porque o par é muito difícil, é um ranking muito difícil. Vocês viram agora, todo tempo saindo as indexações, os índices CH, então vocês têm que saber isso, né? Então, Verdade, professora, é um desafio. É um desafio grande, então a gente tem que estar atento a isso. Outra coisa, aceita o artigo e não pedir nenhuma contribuição, como eu já falei, né? Então, isso a gente fala muito em ética, mas será que eu estou sendo ético comigo mesmo? Será que eu estou submetendo o trabalho nas revistas com zelo? Será que eu estou acompanhando os artigos que eu submeti? Às vezes, vocês sabem, né? Esse ano eu acho que eu já vou formar o 20º doutor. Aí, às vezes, eu digo, fulano, como é que está o artigo na revista? Às vezes o artigo já está arquivado há muito tempo, porque pediu para arrumar isso e a pessoa não fez nada disso. Então, é muito difícil. Então, eu falei, né? A falta de zelo na submissão. Os aqui são as pessoas que estão dando parecer. Até trocar tudo isso, olha, eu vejo isso como editor associado e vejo como editor-chefe. Às vezes você abre, isso quando eu recebo, principalmente dos ADOC que eu estou treinando, dos jovens que eu estou lendo e estou vendo, você viu isso? Olha o resumo. Porque assim, gente, para vocês que estão começando agora, faça um exercício muito rápido. Assim que pegar um artigo, você só leia, recebeu aquele artigo para dar o parecer, leia o título, o objetivo e a conclusão. Se isso aí não bater, já tem furo para você fazer a avaliação. Ah, professor, e qual é uma dica legal para eu avaliar? Título, o título ele tem que sair do objetivo, gente. Se o título não tem nada a ver com o objetivo, aquele artigo não tem sentido. Então, assim, olhem por etapas. O resumo está completo? O objetivo do resumo é o mesmo da introdução? A conclusão do resumo é a mesma da conclusão do final do artigo? Gente, pelo amor de Deus, tirem isso da cabeça de vocês. A conclusão do resumo, este artigo será subsídio, servirá de subsídio para grandes outras pesquisas. Gente,
A conclusão ela tem que responder o objetivo. Tira esse jargão. A gente tem mania de botar um jargão na cabeça. Outra, estudo descritivo, exploratório, transversal, quantitativo. Gente, existe estudo qualitativo transversal? Tem um jargão, umas coisas que a gente coloca na cabeça e não tira mais. E ficam uns erros gravíssimos. Então, assim, falta de domínio do método de pesquisa. Nós temos que saber todos os métodos? Não. Mas se eu receber um artigo que eu não domino, é da minha temática, mas eu não domino, quantas vezes a professora Raimundinha de Magalhães está me assistindo? Quantas vezes eu liguei para ela? E olhe quanto tempo de experiência eu tenho. Eu troco figurinha com meus colegas. Arnoldo, que está me assistindo, a Raimundinha, que está me assistindo, e outros colegas mais. Colega, tem um professor de estatística, o professor Marcos Vinícius, todo mundo conhece. Marcos, existe esse tipo de pesquisa quantitativa? Gente, a gente tem que saber. A gente não. Vocês pensam que eu sei tudo? Não sei. Entendeu? Então, assim, nós temos que viver nos reciclando. Nós temos que decidir que tipo de título de doutor nós queremos. Tá? E outra, assim que receber um artigo, dá uma olhada nas normas. Às vezes a revista só aceita 3 tabelas, aí você pega, avalia o artigo e manda acrescentar uma tabela. Aí é mesmo que matar a secretária, ela quer morrer. E toda secretária de revista é bem exigente, a nossa, ela é bem... Nossa, ela bate boca comigo. Não, professora, não dá, olha aqui. Então, assim, é uma luta de foice, nós duas, mas a gente quer o quê? O melhor. A gente quer fazer o melhor. Aí, às vezes, a revista nem manda mais botar aquele número enorme do comitê de ética, e a pessoa, o ad hoc, não leu, e aí pega e manda colocar, não é isso? E aí, gente, o seguinte, professora, eu aceitei o artigo, mas 10 dias foi muito pouco para mim. Não tem problema, gente, não tem problema, tá? Pode fazer um e-mail. Hoje mesmo respondi 3 e-mails de colegas. Eu estou entendendo, a gente está trabalhando triplicado na pandemia. Esse trabalho remoto é um trabalho dificílimo, cansativo. E aí eu entendo, pode fazer. Eu recebi 3 e-mails pedindo para aumentar o prazo, que a gente sabe que é curto, que às vezes 10 dias não dá, 15 dias não dá, não é? Então, essa atitude mostra respeito, mostra zelo, mostra cuidado pelaquilo que você está fazendo, tá bom? Aí, resultado. Outra coisa, respeitar a lógica do artigo. Gente, vocês já receberam algum artigo que veio dos consultores que destruíram o artigo de vocês? Com certeza, sim. E eu acho engraçado que a secretária, elas têm uma experiência, ela diz, olha aqui, professora, que esse artigo está pior do que do jeito que entrou. Então, assim, ter cuidado. Como eu digo, olhar a estrutura do resumo, mas respeitar a lógica do autor, tá? Não ficar pedindo coisas, porque, assim, se você olhar o que é que a revista pede numa introdução, tem que deixar claro por que aquele artigo foi importante, aquele tema, fazer aquilo. Então, você tem que, se a pessoa colocou aquilo, tá? E você não viu, então, assim, olha com atenção e vê. Geralmente, a introdução, ela tem que fechar com o objetivo. E o objetivo da introdução, ela tem que ser igual ao do resumo. E, às vezes, a gente vê os verbos. Gente, pelo amor de Deus, estudem verbos, tá? Eu me lembro da professora Almerinda Holanda Gugel, esse nome é um ícone na enfermagem cearense, ela dava ética. Eu me lembro da lista de verbos que ela dava, que a gente tinha que usar. Não inventar verbos, respeitar os verbos das pesquisas quant, respeitar os verbos das pesquisas qualitativas. Gente, os verbos da pesquisa quali são os verbos de compreensão, se usa mais é compreender, desvelar, tá? Então, assim, a gente tem que seguir o método e respeitar aquele método, não desmanchar o método. É uma revisão, eu tenho que saber a revisão. E as revistas, elas te dão os instrumentos e, principalmente, o rigor dos métodos do artigo. Os maiores problemas nos nossos artigos são metodologia.
a coleta de dados é a fase mais importante dos artigos, que é negligenciada, às vezes, pelo mestrando. Estou falando, tudo que eu estou falando é dos exemplo meu. Mestrando, doutorando, vixe, vou fazer logo correndo aqui essa coleta, porque eu quero fazer a seleção do doutorado. Faz uma colega mal feita, estatística sem cruzamento, sem coisas importantes, sem nenhum teste estatístico importante, o artigo não é publicado em revista nenhuma, tá? E outra coisa que os ad hoc têm que prestar atenção, ficar atento ao plágio. Que plágio, professora? O plágio, o autoplágio, os vários tipos de plágio. E como é que a gente vê isso? A gente tem que ter o cuidado assim. Pega aquele título daquele trabalho que tu recebeu para dar o parecer, coloca no Google, para tu ver se aparece alguma coisa. Aí, às vezes, aquele trabalho ele foi publicado já em 7 páginas, em um seminário, não sei o quê, não pode mais publicar, infelizmente. Isso é um autoplágio, é um tipo de autoplágio. Então, a gente tem que ficar atento para isso, porque hoje, com a ciência aberta, isso vai ficar muito feio para a gente, tá? E aí, agora, o que precisa mudar? Os autoplágios com relação a metodologias de dissertações e teses. Eu acho que aquele grau dos softs, dos inteticate que a gente coloca e que dá um alto índice de plágio nas dissertações e teses, eu acho que isso tem que mudar, porque não tem como você mudar uma metodologia que foi de uma dissertação e de uma tese. Só que vocês têm que ficar atentos, por isso que eu digo, o ideal era que a gente só soltasse para a CAPES, a plataforma da CAPES, né, as teses, CAPES teses, quando a gente já tivesse publicado o artigo, porque às vezes, quando você solta na plataforma, aquele artigo, quando ele aparece na revista, se for uma revista internacional, e ela detectar a tese CAPES, ela diz que foi um autoplágio, já pensou? Então, assim, é complicado, o que a gente tem conseguido é que a tese na íntegra só vá depois de um certo tempo que a pessoa tente publicar ou não. Mas a gente tem que ficar muito atento. E na disciplina, alguns jovens doutores, jovens ad hoc, descobriram artigos já publicados na íntegra. E o autor ainda fica discutindo com a gente, não, mas foi assim, Não, gente, não pode. Infelizmente, não pode, a gente tem que ficar atento a isso, tá? Aí, eu termino de falar sobre as pessoas que vão dar o parecer e vou mais focar mais algumas coisas com relação ao autor, né? O autor, ele tem que conhecer as normas da revista. É como eu falei no começo, desde o começo da minha fala, o que a gente tem visto. Artigos mal submetidos, que eles passam 2 semanas indo e voltando até chegar nas normas da revista, né? Ficar atento às sinalizações que a revista aponta, os e-mails, olhar lá na caixa como é que está o status do artigo, cumprir os prazos quando for para voltar. Se não, o autor pode também passar um e-mailzinho dizendo que não conseguiu arrumar o artigo no prazo? Pode sim, pode. Dominar os instrumentos de análise, porque se você dominar os instrumentos de análise que tem na revista, quando você for fazer o seu artigo e a sua pesquisa, você vai fazer boas colocações, bons trabalhos, e você vai pontuar as coisas certas no seu trabalho. E também o autor ficar atento ao plágio, né? Então, eu terminei de falar sobre isso, mas eu vou continuar falando, deixa eu só ocultar isso aqui, para eu voltar, tá? Sim, professora, continue. Estão todos aqui no chat elogiando bastante sua apresentação. Pois é. Então, assim... É um prazer ouvi-la. Tá dando para ouvir, né, agora? Então, sim, continuamos ouvindo. Continuando. Aí, o que é que eu queria colocar? Com relação, depois de tudo isso, terminando, quando vocês vão olhar um artigo, se vocês olharem tudo que a revista pede, que tem escrito na introdução, o que deve ter escrito na introdução, o que deve ter escrito na metodologia, resultado, gente,
há poucos dias, uma pessoa me perguntou, professora, um consultor, um editor de revista, disse, Ana, a gente pode colocar nos resultados referencial? Não. Pelas normas da revista, não. Resultado é o que é que você está vendo naquela tabela, nada disso. Segundo fulano, um resultado, não. Em pesquisa qualitativa, a gente não usa isso. Mas em estudos quantitativos, não. Gente, a discussão não é para você repetir resultados, não. Não se deve começar a discussão, o que é que você tem que colocar? O que é que o artigo apresentou de novo, corroborando com os outros estudos já realizados. Aí tem pessoa que começa assim, vou dar um exemplo. A sexualidade é uma fase, não sei o quê, conceituando. Discussão não é mais para ter conceito, não é para ter juízo de valor e nem é para repetir. Aí tem gente que começa a discussão assim. 90% da amostra apresentou esse fator. Não é mais para repetir isso. Geralmente, as discussões começam com a limitação do estudo, né, dependendo como a revista, às vezes é no começo ou no fim, mas que você tem que mostrar a importância daquele estudo, por que ele foi importante e o que ele apresentou de novo, tá bom? E a conclusão, gente, ser fiel ao objetivo, acabar com essa história de fazer um capítulo dizendo que esse estudo servirá de suporte, não se usa isso. Mas só o que a gente vê. Como é que você pode provar isso? Que ele vai servir de suporte na unidade básica para isso? Não, você não pode, é um juízo de valor. Você já está dizendo que você não pode. Você só pode concluir o que o estudo aponta. Agora, o que eu estou falando aqui? Exigências da revista REM. Algumas revistas aceitam outros tipos de modelo, tá? Aí, para completar, eu quero falar um pouquinho para vocês o que foi que a gente fez de inovação na revista. Então, todo o nosso corpo de editores são jovens, relativamente jovens, né? Todo mudado, porque pessoas que já estavam há bastante tempo na revista assumiram cargos importantes de coordenação, de chefia. Os estudantes de doutorado se doutoraram e ficaram. Quem fez o treinamento como ADOC, fica. A pessoa diz, você me tirou como ADOC. Ninguém tira ninguém da revista, ninguém tira. Não é, Daniele? Quem é que sai? A pessoa mesmo. Exatamente. A pessoa sai porque a pessoa passa um ano sem dar um parecer, quando é no final do ano, fica pedindo declaração à revista. Gente, mas como se você não deu um parecer, como é que você quer? Mas foi importante para mim eu ter aquele nomezinho que eu estava lá como consultor. Gente, isso é um trabalho tão sério. Outra, vocês viram o e-mail da Rebem, dizendo que as pessoas que fizerem, eu acho que é 10 ou 12 pareceres ad hoc, vão ter 50% de desconto? A gente vai já, a Revene vai já fazer uma promoção. A gente tem que ter estratégia, Daniela, isso é uma coisa que você tem que anotar para ver o que você vai fazer na revista, de pontuar e premiar os bons ad hocs. Os meus bons ad hocs, eles viram editores, mas a gente também tem que incentivar, porque tem revistas que os editores-chefes, eles ganham muito dinheiro para ser editor. Mas a maioria das revistas, olha, na nossa escola, nem a carga horária é diminuída. É uma relação de amor e de ódio. É no verdade. jeito que você fica feliz, com muitas coisas, com muitas... você também fica com ódio, com muitas outras coisas. Mas é isso. Outra coisa muito importante que vocês têm que ter cuidado. Eu acho que depois dessa minha fala, gente, nós estamos com 187 pessoas, quase 200 pessoas. Eu acho que a gente tem que fazer um grupo de WhatsApp que vai ser liderado pela Daniela. Olha aí, Daniela. E a gente vai montar o curso de consultores ad hocs. O que a gente vai fazer? Exatamente, então vamos estudar. Vamos estudar o Corec? Vamos estudar o Corec, sim. Para fazer um bom parecer de um trabalho qualitativo? Vamos sim. Vamos estudar o Strober para ver população. Agora mesmo eu estou fazendo um curso de revisão sistemática, porque eu já orientei algumas teses em revisões. Por exemplo, gente, as revisões são coisa de chorar. Do jeito que estão destruindo os artigos da pesquisa qualitativa, gente, pesquisa qualitativa sem pergunta norteadora,
Os artigos que entrem, eu nem vou mais avaliar, porque não existe isso. Só se toda pesquisa começa de um questionamento, não é? Ele tanto quanto quanto quali, mas tem artigos qualitativos que a gente vê as categorias e a gente não sabe de onde foi que a pessoa tirou aquelas categorias, tá? Então, assim, Daniela, a gente precisa fazer isso, fazer um grupo grande do WhatsApp, das pessoas que querem ser consultores ad hoc, entrar como consultor da revista que você é, da Revine, a gente fazer um grupo com o nome, com o e-mail, com a temática, e a gente começar a treinar essas pessoas. Eu vou tentar montar o curso pela ABEM daqui, tá? Vou ter que cobrar uma taxa, porque vocês sabem que a ABEM, ela precisa pagar algumas coisas e tá difícil esse momento da ABEM, porque vocês sabem que as ABEMs, elas sobrevivem dos custos dos seminários presenciais, não é? Como não está havendo, e eu sou editora de pesquisa, eu estou como editora de pesquisa da ABEM, em Ceará, né? Então, eu sempre fui abenista, sempre fui apaixonada pela ABEM, e estou lá dando essa força. Então, a gente precisa fazer isso. Outra coisa que vocês têm que anotar na agendinha de vocês, gente, o movimento da ciência aberta chegou. Ai, professor, o que é isso? Vai ser um tópico só da aula do curso, mas eu vou adiantar algumas coisas. A ciência aberta não tem volta. Mas, Ana, como é isso? Isso mesmo, Ana. Deixa eu só fazer uma interrupção na tua fala. Pronto, O professor Paulo Sérgio, da Universidade Federal de Roraima, ele fez uma colocação, né, direcionada a você, que é a seguinte, nesse contexto. Quais os principais desafios e perspectivas na avaliação de manuscritos com o emergente movimento de ciência aberta? Né, eu gostaria de ir registrando, desculpe te interromper, mas eu fiz o registro de algumas perguntas, e aí, ao longo da tua fala, eu vou trazendo aqui o que os nossos participantes estão problematizando aqui no chat, tá? Então, Paulo Sérgio trouxe essa sobre ciência aberta. Paulo, como o nome já está dizendo, o fórum tratou muito isso. Quem lembra a palavra do professor Cigar? Lembram desse nome? Eu não vou me esquecer, porque a gente trabalha com SIGA, né, na universidade, aí eu digo, pronto, o nome dele eu não vou esquecer, Cigar. Ele foi uma pessoa que falou uma coisa muito interessante da ciência aberta. A ciência não tem volta, a ciência aberta, e como é isso? A gente vai ter visível quem foram os consultores ad hoc que avaliaram o nosso artigo. E futuramente vai ter um diálogo entre autor e consultores. A princípio, aí eu vou dar o exemplo, o que foi que a gente fez? O pré-print, também um movimento de ciência aberta, Paulo, tá? O pré-print, o que é isso? Eu estou fazendo um artigo, eu não submeti a nenhuma revista, eu já posso mandar para uma revista, inclusive, por exemplo, a primeira coisa que eu fiz, o que foi que a Revine, eu vou citar exemplo da Revine, porque é o que eu estou fazendo. Assim que terminou o fórum, o que foi que nós fizemos para começar o movimento de ciência aberta, Paulo? Colocar na chamadinha lá da revista que nós aceitamos pré-print. Aí, como é isso? Você veicula o artigo, você manda, mas, ao mesmo tempo, você manda o artigo para ser avaliado pelos ad hoc, não tem problema. Mesmo sendo, ele vai para o pré-print, mas ele vai submetido para outras revistas para ser avaliado, tá? Então, a revista Rene, o que foi que a revista Rene já avançou com relação à ciência aberta? Ela já colocou o modo pré-print. Outra coisa, se vocês olharam, a revista é fluxo contínuo, a gente está com as chamadas no Instagram, quem publica, a gente está já chamando para a pessoa anunciar o seu artigo. Os editores responsáveis pelaquele artigo, pela avaliação final, o nome já está visível. Então, isso já é um movimento de ciência aberta. Agora, o que é outra coisa também que a gente tem que ficar atento? Para o próximo ano, a BVS, vocês viram a fala do professor Chiclana e da professora Maria Helena, né, que são os nossos representantes na BVS, é que está estimulando as revistas e dando um prazo para a gente entrar no modelo de ciência aberta. Né? Então, se vocês olharem a Latino, ela já tem algumas coisas mais avançadas, a gente também, né? Então, assim, o que a gente avançou
de ciência aberta foi isso. A gente já está aceitando os pré-print, a gente já está divulgando o nome dos editores associados. Em 2021, os ADOCs, o nome de vocês já vai sair nas revistas. Isso, aí, Ana, o que que você... Gente, não tem volta. E o que é que a ciência aberta quer? Que até o banco de dados, a gente não fica com uma pasta com 5 anos com a coleta guardada, vai ter uns depositórios que a gente vai ter que depositar e deixar aberto esse banco de dados. Então, é tudo isso e muito mais outras coisas. Eu me lembro... Tem mais alguma pergunta, Daniela? Era isso, acho que não sei se eu respondi, Paulo. Temos sim. Eu gostaria só de pedir para que você interrompesse o seu compartilhamento de tela, para que as pessoas possam ver seu rosto, que está aparecendo a sua tela para a gente. Mas outra pergunta que foi colocada aqui foi a respeito dos pré-prints. Só um minutinho, só um minutinho. Ok. Matheus, interrompe aqui meu compartilhamento. Quem desejar fazer perguntas, pode colocar aqui no chat, tá, gente? Só um minutinho. Sim, tudo bem. Não. Acho que agora deu certo, Daniele. Deu, sim, né? sim, ok. Pronto, obrigada. Porque agora nós conseguimos ver melhor o seu rosto. Pronto. Estamos mais próximos. Sim, a pergunta foi pré-print, foi a Carla quem colocou para a gente. Se o parecerista identificar, o artigo publicado em um pré-print, né? Como é que fica? Ele fica duplicado? Não tem problema não, porque isso toda a revista já vai se adequar. Eu estou vendo com a revista, vai ter problema. O pré-print vai ter um DOI e o artigo publicado vai ter outro, entendeu? Não vai ter problema. Isso é uma das novidades da ciência aberta. Então, a gente vai ter... Por quê? Por exemplo, eu tenho um artigo de Covid que eu submeti numa revista desde maio. Se eu tivesse colocado no pré-print, ele não já estava divulgado? Não era? Não era interessante? Eu fiz um artigo de Covid com relação ao atendimento à mulher com câncer, que a minha área é câncer de mama, saúde da mulher. Quer dizer, se eu tivesse colocado num depositório de pré-print, todos vocês já estavam lendo o meu artigo, mas como ele foi submetido numa revista, está com o ZADOC tem 15 dias para entregar, aí tu entende como é? Então, é isso que a ciência aberta, ela quer dar visibilidade, ela quer dar agilidade. Então, gente, vocês que querem ser uns pareceristas ad hoc, o que a gente precisa é agilizar nossas publicações. Eita, meu amigo Gilberto Tadeu, tá em Portugal, amigo? Então, acabou de entrar. Então, assim, o que a gente precisa é agilizar nossas publicações. Não se justifica mais um artigo passar um ano para ser publicado. Eu acho que é isso a novidade da ciência aberta. É essa oportunidade que as pessoas vão ter, principalmente agora. Quem é que não quer ler um artigo de Covid da sua área, já mostrando alguma coisa? Quem é que não quer? Todo mundo quer. Então, manda para o pré-print, escreve e manda para o pré-print de alguma revista. Todas as revistas estão recebendo, tá bom? Respondi? Acredito que sim, professora. Uma outra pergunta colocada foi do Álvaro. A senhora não acha que as revistas brasileiras, elas exageram nas normas em relação a outras internacionais? Tudo é exagerado demais. Foi enfermeiro, para mim, tudo é muito exagerado. Né? Mas, assim, eu acho que são as normas, né? Mas as revistas estrangeiras um rigor muito grande também, é muito difícil. Eu tenho tentado, eu e alguns colegas, a gente tem tentado muito publicar fora e também um rigor grande. Como eu lhe disse, o que eu achei tão interessante, o professor Cigar, não sei quem lembra, uma pessoa perguntou para ele, professor, já que o Qualis vai acabar, eu vou submeter um artigo, que revista eu vou mandar esse artigo? Aí que foi que ele respondeu? Quem lembra? Daniela lembra? Não acompanhei a do Cigar, não. Mas as palestras do Fórum de Editores, elas estão no nosso canal, lá no YouTube.
Então, todas as Pronto. palestras que foram Era no bom último Fórum de então Editores da Reddit estão lá no canal do assistir. YouTube da revista. O que No foi que ele finalzinho eu mostro falou? novamente. Pronto. O que foi que ele falou? Ele disse que você, quando fosse submeter um artigo, o mestrando ou o doutorando, tem mestrando? Tem, Daniela, aqui na palestra? O mestrando ou o doutorando, que Sim, for vários, mestrandos e submeter um doutorandos. artigo, preste atenção aonde é que aquela revista está indexada. Não se preocupe com quais, se preocupar em regularidade, em fluxo, entendeu? Então, ele disse isso, eu achei isso uma coisa fantástica. Então, a gente fica muito... como já foi colocado no fórum que esse é o último ano do Qualis. A gente não sabe o que é que virá. Professora, e agora? Onde é que eu vou submeter? Gente, procura uma revista que tenha boas indexações, que esteja no Scopus, né? Uma revista que esteja no PubMed. Então, olhe se aquela revista já tem algum impacto, se ela está regular. Tem gente que submete, vem me mostrar uma revista. Gente, essa revista parou há muito tempo e agora você está vendo essa revista. Ai, professora, mas é fácil. Não, não existe isso, não existe. Então, vocês têm que se preocupar com isso que ele falou, que eu acho que é importante. Aquela revista, ela publica a tua temática, ela está regular? Mais alguma pergunta, Daniela? Neste sentido, professora, com relação aos pré-prints ainda, e plágio e demais questões, foi um representante, acho que da revista de Santa Maria, que perguntou por que um manuscrito de uma tese que está disponível online é considerado autoplágio e um artigo em pré-print não? Não, é porque assim, não é autoplágio, entendeu? Porque vocês têm que entender que quem é que passa o autoplágio? A bibliotecária é um soft. Então, é isso, é uma coisa mecânica, mas isso foi colocado no fórum, é como o professor Cigar colocou isso, que já tem que ter um soft para aumentar o número de percentual de autoplágio de tese e dissertações, porque não tem como você considerar 20% de uma tese e dissertação como autoplágio, não tem, não tem. Você vai ter que ter um percentual maior, aceitar mais que aquilo ali é um autoplágio, porque não tem como você mudar isso, entendeu? Então, assim, é isso. Porque, e como é o nome dele? É porque faz parte da ciência aberta, tudo vai mudar. Tem coisas que eu nem vou saber te responder hoje, agora, porque é tudo muito novo. A gente vai ter que ter mais cursos, mais fóruns, para a gente se familiarizar na ciência aberta. É tudo muito novo. Mas essa coisa desse autoplágio de tese e dissertações, isso vai ter que ser mudado, tá? Eu também concordo com você. Não acho justo. Mas que tem revistas que a própria biblioteca passa, quando passa, reprova aquele artigo na hora, e injustamente, não é? Então, assim, tem coisas que eu não tenho domínio, e não posso dizer como é que isso vai ser mudado, mas que alguma coisa tem que ser feito, tem, né? Acho que tem que Verdade. partir da CAPES. Acho que tem que ser uma norma que tem que partir da CAPES, mudar isso, né? Alguma Como é pergunta mais? Na verdade, sou eu que tenho um questionamento, né? Com todo esse contexto de mudanças e incertezas que a gente vem vivenciando junto à CAPES, como é que você vê, né, esse cenário de não utilização mais do Qualis? Qual o impacto, né, que nós, enquanto editores, vamos sofrer em relação a esse cenário nacional internacional, né? Como é que você vê isso, essa mudança de não termos mais qualis e agora serão outros critérios, né, de avaliação da qualidade das nossas revistas? Como ninguém sabe, Daniele, e todos vocês que estão com o trabalho pronto, olha a Regina, tudo bom, Regina? A Vera, tanta gente bacana, a professora Raimundinha, minha querida, um beijo grande. Aí, essa mulher que a minha vida inteira, que me ensinou muita coisa, a professora Raimundinha Magalhães, é muito bom, né? O mestre escutando o discípulo, é perfeito. Então, assim, gente, eu não tenho resposta para essa pergunta, Daniele, porque é uma incógnita.
Tem coordenador de programa aqui me assistindo, não tem? Então, foi ventilado que tudo vai mudar e que não vai ter mudança. A gente não sabe qual é. É o índice H? Eu não sei. É o quê? O que que eles vão? Não sei dizer, né? É o Clarivate? Não sei qual é o índice que eles vão usar. O que que a gente deve fazer, Daniele? Trabalhar, continuar trabalhando com seriedade, publicando bons estudos, mantendo a nossa meta de publicação. Você tem uma meta de quanto? Eu tenho uma meta de 80 artigos por ano. Vou publicar os pré-prints, publicar a COVID, que é as chamadas temáticas, faça a chamada temática, que isso é muito bom. Eu acho que a gente tem que continuar trabalhando e não se preocupar com isso. Ah, mas eu tenho um artigo agora prontinho, eu queria mandar para alguma revista. Manda para aquela revista que já tem impacto, manda para uma revista que está consolidada. Agora mesmo saiu que a Latino-Americana, a ACTA e a REUSP subiram na classificação, né, de impacto. A Latino está com um ponto tanto, porque eu não estou com o meu... Saiu agora um indexador, agora mesmo saiu o Google Escolar, já com um novo índice H, né? Então, assim, dá uma olhada nisso, não vai deixar de mandar os teus artigos. Agora, vamos diversificar, né? Porque, por exemplo, aluno de doutorado tem programa que não aceita mais aluno de doutorado mandar artigo para revista que não tenha nenhum impacto, não é isso? Eu vou falando agora impacto, nem falo mais quais. O nosso programa, ele pede que o aluno de doutorado faça publicações, pelo menos em revista A, não é isso? Então, é isso que a gente tem que ver. Já que não vai ter mais essa classificação A, B, não sei o quê, vamos procurar os impactos das revistas, tá bom? Maravilha, professora. A senhora é uma entusiasta, como eu falei, é uma grande mulher que está aqui nos trazendo uma tarde com muito brilhantismo. Eu queria aproveitar esse momento e abrir o espaço para os nossos professores e os nossos pós-graduandos. Alguns já manifestaram desejo de fala. Não sei se o professor Neto está nos ouvindo, a professora Regina. Se vocês desejarem fazer algum questionamento ou observação para a professora Fátima. Que eles abram o microfone, né? Isso, podem abrir o microfone. Todo mundo entrar no nossos Instagram, né? Para aumentar os nossos seguidores. Vamos, Daniele, fazer a nossa lista de doutorandos que querem ser consultores ad hoc, que querem participar do treinamento. Já manda meu contato, já dá meu WhatsApp, vamos fazer essa lista e vamos fazer esse treinamento. Assim, vamos apostar nas pessoas que estão querendo ingressar nisso, não é? Para a gente formar, porque vocês sabem o que é um artigo que você recebe, que você manda para 6 consultores e nenhum aceita avaliar aquele artigo, você fica com o coração partido, não é verdade? Sim, sim. Eu não sei se já foi colocado aqui no chat, eu solicitei a nossa doutoranda para fazer um formulário para coletar os contatos telefônicos. Isso. Eu não sei se ela já colocou, senão a gente já está passando aqui. Nome completo, e-mail e temática das pessoas que querem ser consultores, porque eles tanto entram na revista, na sua, como entram na Rene, né? Tá bom? E aí também vão fazer o curso, fazer o treinamento, porque eu acho que a gente precisa estudar. A gente precisa, todo dia a gente tem que estar estudando alguma coisa, discutindo alguma coisa. O que é importante é isso, é você não achar que sabe tudo. Porque a gente sai do doutorado, a gente vai começar a aprender alguma coisa. Eu já fiz um pós-doutorado, mas eu já estou sentindo que eu estou precisando. Eu estava dizendo o Arnoldo que ia fazer um treinamento com ele, eu e o Raimundinho, eu ia fazer um pós-doutorado lá na Unifor com ela, a gente ia montar um seminário internacional de pesquisa quali, né? Porque, assim, eu acho que a gente tem que fazer pós-doc nas nossas deficiências. Terminou um doutorado, tem oportunidade de pós-doc? Faz um pós-doc naquilo que você acha que está deficiente. Revisão sistemática integrativa é uma coisa que, agora mesmo, eu estou fazendo um curso que eu já estou desmistificando algumas coisas que eu não aceitava nas revisões, tá?
só que já está tendo uma banalização muito grande das revisões. Gente, a gente só faz revisões integrativas e sistemáticas quando se quer responder alguma coisa. Só levantar na literatura as escalas que medem a qualidade de vida. Isso não é revisão, não, gente. Isso é revisão integrativa nem sistemática, não. Isso é revisão bibliográfica. Quero levantar na literatura as escalas de qualidade de vida, não sei o quê, não sei o quê. Isso aí não passa de uma revisão bibliográfica. Só muda para revisões integrativas e sistemáticas quando você faz uma pergunta a pico, quando você tem uma população ou intervenção. Quais são as escalas que melhor se aplicam para paciente com câncer, alguma coisa? Você tem que ter uma intervenção, aí sim, você pode fazer uma revisão. Então, isso é outra live. Não é verdade? Verdade. Professora Regina? Oi, Daniele. Eu só queria agradecer e dizer do prazer de estar lhe ouvindo aqui esta tarde na Fátima. Todo mês. Viu? E desde aquela conversa, eu até disse para a Daniele, conversamos muito no hotel lá em Manaus, né? Você com seu entusiasmo, e eu fiquei muito feliz de você ter aceitado esse convite, de estar compartilhando esta tarde, transformando esta tarde tão prazerosa para todos nós aqui que estamos lhe escutando e aprendendo um pouco mais. Também aproveitar para ver aí que nessa reunião, eu até falei no chat para a Daniele, tantas pessoas que a gente não vê há tanto tempo, a Clícia, a professora Raimunda, né? A Hanna, que apareceu aí também, e outros também, o professor Watanabe, né? Adriano Menes, enfim, tantas pessoas que a gente conhece, que passou assim, nós cruzamos nos caminhos da vida e que estão aqui reunidos para lhe ouvir. Não é? Que coisa maravilhosa. Estou muito feliz. Fico muito agradecida e estou aí também no aguardo dos próximos cursos. Ótimo, que bom. Muito obrigada Eu que agradeço. E também gostaria de parabenizar todos aí que estão assistindo, né? E a professora Raimunda, o prazer, e todos aí, o prazer de estarem aqui compartilhando conosco. Tá? Obrigada. Depois ela puxa minha orelha se eu não falei nada direito. Imagina. Eu mando ela dizer, eu disse, aí, Rai, e aí, eu falei muita besteira, se eu tiver falado, ela vai me puxar a orelha. Mas é um prazer. Muita gente do Ceará, saudade de todos. Professora Raimunda e os demais cearenses que aqui estão, né? Muita saudade. Morei alguns anos no Ceará e sinto muita saudade de lá. Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação, alguma pergunta? Renan, está presente, Renan? Ou já saiu? O editor da revista, está aí? Não sei se Renan ainda está. Ele estava, acho que ele já saiu. Se ele quisesse colocar alguma coisa. Então, basicamente era isso, Daniela. Eu acho que agora a gente precisa fazer a lista dos doutorandos que querem entrar na formação, entrar como consultor, né? E, olha, já entrou uma jovem ad hoc que eu estou treinando, a Elisiane, que está terminando o doutorado, né, do Ceará. Eu fico chamando todo mundo. E a minha sistemática é uma graça. Eu fiz até um stickzinho que eu coloco quando a pessoa está atrasada, é uma foto minha, digo, oi, já vi o artigo da Rênia desse jeito, é bem legal, bem sutil, faço assim uns bonequinhos e boto, ó, tá atrasada, viu, amiga? E assim vai, pelo WhatsApp. Como o aluno que está em treinamento, quando ele solta um parecer, que ele nega um artigo, e que ele nega com muita superficialidade, aí eu já falei, ó, você poderia ter olhado isso, tá? E aí, por aí a gente vai. E assim, com esse jeito leve, cômico de ser, é como eu digo, o artigo, ele tem que ser igual. A gente vai comprar um maiô, um biquíni ou uma sunga de banho. Ele tem que estar com tudo na medida certa, não é verdade? A gente, quando vai comprar um maiô de banho, a gente não fica colocando tudo no lugar, mexe daqui, mexe dacolá. Então, o artigo, ele tem que ter esse formato. Tem que ter tudo na medida certa. Olha o Renan,
Fala aí, Renan. Pode falar. Renan tá aí. Fala, Renan, da sua experiência como jovem editor. Não sei se ele tá... Ele apareceu, mas que ele está envergonhado, eu acho. Então, era isso. Então, assim, são pessoas que se doutoraram há pouco tempo que já estão com a responsabilidade de serem editores. E aí é o seguinte, é como eu digo, a professora, o editor, ele quando recebe um artigo do editor-chefe, ele já pode recusar de primeira vez? Pode sim. Ele tem essa autonomia. Então, o editor, do jeito que do ad hoc ele recusa, né? O que eu digo para os jovens que vão entrar em treinamento, os jovens doutores, né? Às vezes a pessoa diz assim, bota um monte de observação e bota pequena revisão. Não é pequena revisão, é grande revisão mesmo, não é? E outra, se vai reconstruir o artigo todo inteiro, gente, não tem jeito mais esse artigo. Se você está refazendo o artigo todo, você tem que recusar. Não tem jeito. Então, assim, tudo tem que ter muito, assim, a gente tem que ter muito discernimento nessas horas, não é? Às vezes você quer salvar, mas não tem jeito. Se você, como parecerista, olha, eu estou aqui há 2 horas reescrevendo todinho, mas isso não é o seu papel, tá? Não é o seu papel, tá bom? Eu acho que era isso, né, Daniela? Sim, muitas dicas, professora. Excelente, excelente. Muitos elogios aqui o tempo inteiro. E eu o conselho que eu lhe dou para a revista, olhe o que você pode indexar. Olhe o que você pode indexar a sua revista. A indexação, BIREME, BVS, Lilacs, o que você... Dê uma olhada na RENE, o que a gente tem? Isso, estamos nessa luta. Pois é, dá uma olhadinha e você começa por aí. Professora, não sei se o Fernando está aí, da Revista do Piauí, ele queria participar. Ele está. Pois é, o Fernando me perguntou isso. A revista também. Estou sim, professora. Pronto, Fernando, né? Se você quiser, ele me perguntou, professora, por onde eu começo? Fernando, começa aumentando as indexações, aumentando as bases de dados que a revista vai, porque isso aumenta a visibilidade da revista. O que a gente tem que fazer? Aumentar a visibilidade da revista. A gente sabe que as revistas, dependendo da dimensão, de onde essa revista foi criada, ela tem uma facilidade de crescimento maior, não é? A gente, das revistas do Nordeste, a gente tem uma dificuldade muito grande. Mas a gente vai chegar lá. E aí, você quer falar alguma coisa, agora, Fernando? Rapidinho. Pronto. Que a gente recebeu agora o parecer da Lilacs e agora a gente está trabalhando em cima da devolutiva que eles nos deram. Pronto. Viu? Muito bem. É isso. Exatamente. Eu acho que esse é o caminho, né? A gente vem já há alguns meses submetendo, né, a nossa revista à avaliação de alguns indexadores e a gente está na luta. Estamos aí recebendo alguns pareceres, fazendo os ajustes e caminhando. E uma coisa que eu acho importante nesse processo é esse apoio entre editores, esse apoio entre essa rede, né, de pesquisadores, de revisores, de professores, porque realmente sozinhos aqui no Nordeste a gente não consegue fazer esse embate, essa luta com tantos outros periódicos, né? Então, a professora Ana Fátima é uma pessoa que está sempre incentivando, né, o crescimento de outras revistas, sempre apoiando jovens pesquisadores e é um orgulho para a enfermagem. Né, professora, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui hoje, né, foi uma apresentação leve, brilhante, né, como você é brilhante, uma pessoa iluminada, que traz para a gente alegria nesta tarde, né, então, só tenho a agradecer, né, além de agradecer a sua contribuição, esse momento de doação que você teve conosco, eu gostaria de agradecer também a nossa equipe, que organizou, né, esse momento hoje à tarde, e aí ao nosso editor associado, o professor Valdemar Neto, a nossa doutoranda Isabela Almeida, que está aí, né, no diretório da revista, fazendo a comunicação e acompanhando todo o processo de entrada no nossa reunião hoje, a mestranda Jéssica Morato, que está acompanhando as redes sociais, junto com a nossa graduanda Ellen Lucena,
E, claro, eu gostaria de agradecer, né, sempre o grande apoio que a gente tem dos nossos professores da Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças, né, que é a nossa instituição aqui, a Universidade de Pernambuco, né, que sempre são grandes parceiros, né, e que vêm nos ajudando, construindo conosco, né, a nossa revista e fortalecendo e buscando essa ampliação aqui no nosso estado, Nordeste, no Brasil. Né? E, claro, agradecer a todos os participantes que estão conosco, né? Estamos ainda aqui com 163 pessoas, né? Não imaginávamos, inicialmente a proposta era a gente fazer uma formação com até 50, que era o nosso corpo de discentes, né? Mestrandos e doutorandos aqui do nosso programa, mas houve interesse por parte de vários colegas nossos, e foi sendo divulgado, e enfim, né, eu acho que foi muito bom. Foi excelente, né, e fico feliz pela sua disposição em dar continuidade a esse processo de formação, né, em se colocar para fazer esse curso conosco. E o que é que nós vamos fazer? Vamos encaminhar e-mail para vocês, né? Nós já coletamos os e-mails de todos os participantes, quando vocês responderam a frequência deste webinar. Então, quem ainda não respondeu o formulário, por favor, responda. Que aí depois a gente encaminha o e-mail solicitando as informações que a professora Ana vai necessitar para dar encaminhamento a esse curso, né? Então, por favor, quem não respondeu, coloque lá. E é isso, o que eu tenho a falar hoje.